Olá, boa noite. Com grande alegria que nós vamos dar início a mais um estudo do livro Entre a Terra e o Céu. E hoje nós vamos iniciar o capítulo número 28, cujo título é Retorno. Lembrando que este estudo é um estudo gravado. Eu não estou aqui nesse momento, se tudo ocorrer como planejado. Neste momento eu estarei no Centro Espírita de Estudo Seara de Luz, o CESLUZ, na Rua Luiz Cunha, número 35, onde estamos no estudo presencial deste mesmo capítulo. Então, nós nos comprometemos a fazer essas gravações para você que não pode estar presente no estudo lá no Centro Espírita de Estudo Seara de Luz, tá ok? Então vamos fazer a nossa prece nesse momento e logo a seguir dar início ao capítulo 28. Senhor Jesus, amigos espirituais, neste momento nós pedimos a permissão para iniciarmos um estudo online do livro Entre a Terra e o Céu, onde estudaremos o capítulo 28. Pedimos que aclareie nossas ideias, que possamos estar receptivos e que possamos entender os ensinamentos desta lição, principalmente os ensinamentos morais, para que possamos, na medida do possível, utilizar esses ensinamentos em nossas vidas, para assim ficarmos atentos e alertas para o esforço que devemos empreender para a nossa reforma íntima. Na tua confiança e com a tua permissão, nós iniciamos o estudo desta reunião de hoje. Que assim seja. Bom, gente, então vamos lá, né? Capítulo 28, cujo título é Retorno. Mas retorno de quê? Ou de quem? Esse retorno é exatamente o retorno à Terra, a reencarnação do Júlio. Vamos lembrar que, conforme nós estudamos em capítulos anteriores, o Júlio, em encarnação anterior, ele havia cometido suicídio lá na época da Guerra do Paraguai. Então ele fez uma tentativa de suicídio, onde ele ingeriu veneno, mas ele foi socorrido a tempo e não desencarnou. Mas depois ele vai tentar o suicídio pela segunda vez. E pela segunda vez que ele tenta o suicídio, já de caso pensado conscientemente, ele pula no Rio Paraguai e aí morre afogado. Depois, passado algum tempo, ele reencarna, sendo filho de Amaro, né? E Odila. A Odila já havia desencarnado e Amaro, ele se casa pela segunda vez, né? Desta vez se casa com Zulmira. E o Júlio, filho do Amaro, ele desencarna se afogando aos 8 anos de idade. Aí ele vai para o mundo espiritual, ainda na forma de criança, mas leva uma sequela na garganta. Ele leva isso para o plano espiritual. E lá no plano espiritual, ele padece alguns sofrimentos. E, inclusive, a sua genitora, que também, né, já havia desencarnado, a Odila, ela vai visitá-lo lá no Lar da Bênção, onde ele está sendo acolhido e tratado, e ela vê que o seu filho, já desencarnado, ainda na forma de criança, lá no mundo espiritual, ainda sofre. E ela não consegue entender, né? Mas como é que pode? Ele já desencarnou, está aqui desencarnado, como é que ainda está assim, com aquelas úlceras na garganta? Então ela começa a ter alguma noção das verdades espirituais e é apresentado para ela que para que o Júlio ele se melhore, ele precisa reencarnar. A gente já discutiu, né, com mais detalhes em capítulos anteriores essa parte. Por isso que a gente só está falando isso aqui en passant, né, falando isso aqui por alto, tá? Então, a Odila, ela percebe que uma maneira dele melhorar é ele reencarnar, porque aquela falta foi cometida aqui na Terra. Então, ela precisa ser ressarcida aqui na Terra também. Então ela entende a necessidade da reencarnação do Júlio e vai auxiliar nesse processo reencarnatório.
E esse capítulo de hoje, que é o capítulo 28, a gente vai conhecer este programa para a reencarnação do Júlio, sendo que Júlio vai reencarnar aqui na Terra e vai ficar encarnado aqui por um breve período, atendendo a essa necessidade de resgate que ele precisa ter aqui na Terra, né? Que foi um compromisso que ele assumiu na encarnação anterior por ter se suicidado. Então ele precisa ficar mais algum tempo aqui na Terra, mas vai ficar pouco tempo agora, né? Então é esse retorno de Júlio que nós vamos estudar. E a gente vai ver que, conforme André Luiz vai passar aí para nós, esse é um processo de reencarnação muito comum que existe no nosso planeta. É um processo reencarnatório automático, né? É uma reencarnação comum. Então nós vamos estudar isso, estudar um pouco das leis de causa e efeito nesse capítulo. Então vamos começar a nossa leitura, iniciando aí o capítulo 28. Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato, indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório ao que Clarencio informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra, com o empréstimo do corpo físico a longo prazo. Aliás, com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento por 2 vezes, deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores do nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isto é lastimável. No entanto, bom, fazendo assim um breve comentário, pessoal, nós vamos lembrar do que Paulo de Tarso nos fala. É uma frase muito conhecida de nós, que Paulo de Tarso proferiu, que é o seguinte: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, Júlio, que foi suicida, ele passa por grandes dificuldades, aliás, como todo suicida, ele vai passar por grandes dificuldades no plano espiritual. O Júlio, por exemplo, ele desencarnou, ele já havia cometido suicídio quando estava encarnado aqui na Terra, aí ele desencarnou e reencarnou novamente, e aí desencarnou aos 8 anos. Aí ele retorna ao plano espiritual sofrendo lá no plano espiritual, né? Com aquela condição de úlceras na garganta. E agora ele vai reencarnar mais uma vez, mas também por pouco tempo, para recompor o seu corpo espiritual. Então essa reencarnação por breves momentos, né, por breve tempo aqui na Terra, tem o objetivo de recompor o seu perispírito. E veja bem, gente, olha como o Júlio, pelo suicídio, ele atrasou o seu processo de evolução, porque ele está precisando de quatro reencarnações para reparar-se do suicídio. Olha só. Ele desencarnou por suicídio, depois reencarna por 8 anos, né? Aí desencarnou mais uma vez, volta para o plano espiritual, agora vai reencarnar de novo, depois por pouco tempo vai desencarnar ainda criança e vai ter uma outra chance só depois, né? Mais futuramente, pela 4ª vez que ele vai estar quitado, digamos, com esse suicídio. Então, olha o trabalho que dá. E olha o tempo que o espírito pede, porque ele tem que reencarnar para ir reparando, né? Melhorando o seu perispírito, que foi lesado. Então, continuemos aí no livro. E mostrando significativa expressão fisionômica, juntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Então, olha só que frase interessante, né? Quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Então, nesse caso, é necessário o sofrimento, né? A gente não reencarna para sofrer. Mas nesse caso aí do Júlio, como ele já estava muito comprometido, né?
não tinha outra alternativa, ele não tinha condições de reparar aquilo pelo amor. Então foi pelo sofrimento, né? Aí continuando. Penso, contudo, no martírio dos pais, considerou Hilário hesitante. Meus amigos, falou o ministro generoso, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira no pretérito, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. Vamos lembrar aqui, gente, vamos recordar que o Amaro e a Zulmira, os pais, que serão os pais do Júlio nessa encarnação, eles vão sofrer bastante com a desencarnação da criança, claro que o Júlio vai desencarnar cedo também, né? Mas o Amaro, ele era Armando numa encarnação anterior. E ele teve um relacionamento com Lina, que é a atual esposa dele, como Zulmira. E ele teve então, veja bem, o Armando, que é o Armaro, ele teve um relacionamento com Lina, que é a Zulmira, e na época a Lina tinha um relacionamento com o Júlio. Então, por esse relacionamento que o Armando teve com Lina na encarnação anterior, o Júlio, que era o noivo dela, né? Parece que o marido dela, ele não suportou aquela traição. Aí ele se suicida. Então, veja bem, os três estavam comprometidos. Então, aqueles dois, né, o Amaro e a Zulmira, que em encarnações anteriores colaboraram para a queda do Júlio, agora estão recebendo o Júlio como filho para eles também se repararem com relação a isso. Então veja bem, gente, que nessa reencarnação não é só o Júlio que vai se recuperar, que vai poder se ressarcir com a lei, mas também os dois outros espíritos que, digamos assim, prejudicaram o Júlio. Então, os três terão a oportunidade de se repararem. Então veja bem, gente, que não há vítimas. Não há vitimismo, é como Paulo nos falou, né? Como é que é a frase que a gente comentou aí? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não há vítima, principalmente nesse caso, que, né, as coisas estão bem explicadas aí para nós. Ninguém é vítima de nada. Ninguém pode se dizer que é coitadinho, que é injustiçado. Então, são as leis de causa e efeito agindo, é a justiça divina agindo, para que aquelas pessoas possam se reparar. A palestra esmoreceu, talvez porque o assunto nos compelisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamo-nos cismarentos à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade que restituiria a criança enferma ao ninho antigo. Com efeito, avizinhava-se a madrugada, quando alcançamos a residência do ferroviário envolvido em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente, enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde. Qual se houvera sorvido invisível anestésico, o menino emudeceu. Junto de nós, o orientador solícito explicou: o doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez-lhe expressivo aceno e nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida, para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à sua futura mãe. Então, veja bem, gente, lá no plano espiritual, eles estavam, né, trabalhando na preparação reencarnatória do Júlio.
Então a gente vê que ele já estava aproximando o espírito Júlio, ali já né, com seu perispírito numa forma bem reduzida, já tinha, né, perdido as formas da encarnação anterior, estava bem reduzido para já se formar no ventre materno, para se unir ao ventre materno. Mas para isso acontecer, precisaria haver fecundação. Então, o casal precisaria ter a sua relação, né, a sua relação sexual lá. E olha só como que os espíritos, quando o casal se respeita, quando há respeito no lar, os espíritos também respeitam a intimidade do casal. Reparem que não deixaram ninguém entrar lá. Ele entrou sozinho na Câmara Conjugal. Os outros ficaram do lado de fora. Há respeito ao casal em seus momentos íntimos. Quando a relação dos dois é séria, quando é uma relação respeitosa. Mas quando é bagunça, né? Aí participa um monte de espírito. Quando o casal está tendo a sua relação sexual lá promíscua, quando a coisa é cheia de promiscuidade, um monte de outros espíritos participam daquilo. Mas no caso, quando a coisa eles se tratam com seriedade, com respeito, os espíritos também assim o fazem. E não deixam outros espíritos participarem desse momento íntimo do casal. Ok? Nesse caso, gente, todos tinham noção do projeto reencarnatório do Júlio, todos os envolvidos ali, né? Inclusive os que estavam encarnados, né? A Zulmira e o Amaro, né? Que é o Armando. E o próprio Júlio, né? Também tinham noção desse projeto. O Júlio, ao se aproximar do aposento familiar, ele sentiu vibrações acolhedoras, porque todos aqueles espíritos envolvidos ali, encarnados e desencarnados, estavam com boas vibrações. Então, quando o Júlio se aproxima do ambiente doméstico, ele sente vibrações acolhedoras. Isso é uma reencarnação comum à maioria de nós, né? Espíritos são espíritos que entenderam que eles erraram no passado e eles procuram se reparar. É uma reencarnação reparadora. Todos ali estão envolvidos nessa reparação. Então, existe uma harmonia entre eles e as vibrações tornam-se acolhedoras. Transcorridos alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro, convidando-nos a entrar. Enternecedor espetáculo desdobrou-se à nossa vista. Zulmira, em espírito, estendeu-nos braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria. Então, naquele momento, já havia o casal lá encarnado, já havia tido a relação sexual e estavam dormindo. Então, dormindo, a Zulmira, né, se afastou do corpo físico e já recebe, né, estende os seus braços espirituais para receber o Júlio. Ela estava bela, estava radiante, feliz, né, radiante de alegria. E quando recebeu Júlio, conchegando-o ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila, que a genitora dele, estava, né, desencarnada, a genitora da encarnação anterior, era a mãe da encarnação anterior dele, ela chorava, né? Estava em espírito ali chorando também, chorando de emoção, de alegria também. Clarencio ergueu os olhos para o alto em voz comovedora. Aí Clarencio vai fazer uma prece. Senhor, abençoa-nos, de almas entrelaçadas na esperança de teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios, aqui nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se, resignado, à luz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos. Olha como é que ele pede na prece. Pede ao Pai, sustenta-nos. Ele pede força para que sustente aqueles momentos que provavelmente não, eles vão ter dificuldades naquela encarnação dele. Então ele pede força, coragem, né? Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e serenidade.
e modera-nos o coração, para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te, auxilies nossa irmã, que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhe as energias para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. Então veja bem, gente, o espírito reencarnante, o Júlio, ele está ao lado da mãe. O que vai se formar dentro da mãe é o feto, mas o espírito está ao lado ali dentro. Estão ali se assemelhando, né? Estão se harmonizando, né? Suas vibrações estão ficando mais próximas, harmônicas. O espírito do lado da mãe, né? Daquela que vai ser a mãe biológica dele. O feto vai ser formado lá dentro do corpo, mas o espírito está ao lado da mãe. Existe uma comunhão ali muito próxima de perispírito a perispírito. E interessante, gente, que nessa prece ele pede coragem, e geralmente a gente nas nossas preces, a gente pede saúde, a gente pede alegria, né? E ele estava pedindo sustentação. Certo que chegarão obstáculos, vai chegar a dor, então ele está pedindo fortalecimento, né? Bom ânimo, né? Força, coragem para enfrentar aquela situação, que é o que a gente precisa. Se a gente tiver sustentação, a gente enfrenta a doença, a gente enfrenta os obstáculos e vamos lá, né, em frente. Aí, continuando aí o texto, a palavra do ministro, saturada de paternal amor, desse amor que nos atinge até o espírito, que nos atinge o espírito até a fonte, oculta das lágrimas, levara-nos à comoção. Zulmira, todavia, sensibilizou-se ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o menino colado ao regaço, até junto de nosso orientador e ajoelhou-se. Aquela humildade ingênua lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim, com o filho morto aos pés do Cristo. E não pude conter o pranto que me vertia do coração. Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, o ministro voltou-se para ela e afagou-lhe a cabeça transfigurado. Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação que me habituara a querer com externado carinho. Jorro estelar descia da altura, inflamando-lhe a fronte, e da destra, que acariciava a irmã genuflexo, ou seja, ajoelhada, projetavam-se raios de safirina luz. Maravilhosos instantes de expectação correram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarencio reergueu-a, conduzindo ao leito com a criança. Zulmira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho, que se enlaçou a ela instintivamente, à maneira de um molusco a acomodar-se na própria concha. Júlio dormira placidamente, enfim. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. Olha que interessante, gente. Então, o Júlio estava experimentando um alívio daquele sofrimento que ele tinha no plano espiritual, um alívio da dor. E muito interessante que foi falado aí, né, que vendo lá do plano espiritual, o Júlio, né, o perispírito dele parecia se fundir com o perispírito da mãe, né? Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes, acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam um concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior. Mas ali, o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino, como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adelgaçando-se gradativamente aos nossos olhos.
Então, o André Luiz, ele já tinha acompanhado outros processos reencarnatórios. O André Luiz, ele via em outros processos de reencarnação, várias equipes de espíritos eram usadas nesses processos reencarnatórios. Era muito espírito que participava, ajudando, trabalhando nesse processo de reencarnação. Então, em diversas ocasiões, nesta obra do André Luiz, né, dessa série do André Luiz, ele relata esses processos reencarnatórios. Então, inclusive na reencarnação de Segismundo, me parece, se não me falha a memória, mais de 100 espíritos estavam participando da reencarnação de Segismundo. Mas nesse caso aí do Júlio, era praticamente só o Clarencio que estava participando. Aí a gente tem que ver também, olha só, que nessa reencarnação de Júlio não tinha mais obsessores. Havia muito amor naquele momento. De todos os espíritos envolvidos, né, no processo que iriam receber o Júlio na Terra, né, o Zumira, o próprio pai, né, o Amaro, a Evelina, que estava lá também, né, não citou aí agora, mas ela estava lá. Aliás, foi pela Evelina que esse processo todo de ajuda espiritual começou. O próprio Júlio, a Odila, que era obsessora, agora é protetora espiritual daquele lar. Então, todos ali estavam em harmonia, não tinha obsessores. Os espíritos envolvidos nesses processos, eles não estavam contrariados, não era uma encarnação assim, onde que eles estavam contrariados. Eles estavam querendo mesmo todos participar daquele processo. Então, essa foi uma reencarnação, é um processo reencarnatório muito tranquilo. Não havia necessidade de uma equipe numerosa. Naquele caso lá do livro Nos Missionários da Luz, se não me engano, no capítulo 13, né, a reencarnação do Segismundo, que participaram mais de 100 técnicos especializados, né, porque havia muita coisa contrária naquela reencarnação. Muitos inimigos espirituais, né, estavam ali em choque. Então precisava de muito auxílio espiritual. Na reencarnação do Júlio, não. Né? Estava uma reencarnação muito tranquila. E a gente observa também, né, que o perispírito do Júlio, ele passou a ser uma extensão do perispírito da mãe. Né? Estava se aconchegando. O perispírito da mãe se estendeu e envolveu o espírito Júlio. Então, envolvendo o seu perispírito, que já estava todo reduzido, né? O perispírito do Júlio todo reduzido, o perispírito da mãe se envolveu ele ali, então, como se fosse uma extensão, na realidade era uma extensão, o perispírito do Júlio passou a ser uma extensão do perispírito da mãe. E isso, gente, explica. Olha só, o Espiritismo explica isso, né? Como pelo fato do perispírito da mãe envolver aquele espírito Júlio, o perispírito do Júlio passar a ser uma extensão do perispírito da mãe, é muito amor que aquele espírito está envolvendo ali. Isso explica, gente, o elo emocional entre mãe e filho, entre filho e mãe. É o perispírito da mãe que envolve o perispírito do reencarnante, a tal ponto que o perispírito do reencarnante vai ser uma extensão do perispírito da mãe. É a explicação da emoção, né, do elo emocional que une mãe e filho. Mas vamos continuar com o nosso texto, né? Irmã Clara e as companheiras beijaram a futura mãezinha, que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo o pequeno confortado e desfalecente, e retiramos-nos, tomados, né, da alegria que nasce pura da obrigação bem cumprida. Odila encarregou-se da assistência a Zulmira, e Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez incipiente. Quando nos vimos de novo a sós, as indagações surgiram imperiosas. O ministro, com a paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso do Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais.
É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada no momento a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente o outro. Olha só, o problema seria efetivamente o outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. Então aí, gente, a gente vê que se a reencarnação do Júlio, se o Júlio, nessa encarnação, ele tivesse que desempenhar uma missão que fosse mais abrangente, que atingisse várias outras pessoas, muitas outras pessoas, ou seja, uma missão de maior envergadura, né? Se esse espírito Júlio tivesse uma maior envergadura espiritual, mais influências seriam direcionadas aos cromossomos, ou seja, para ele ter um corpo mais de acordo, mais forte, né? Um corpo para que pudesse sustentar as dificuldades que ele teria, e um corpo com energia suficiente para ele desempenhar a sua missão aqui na Terra, para poder influenciar ou mudar, ajudar a modificar para o bem inúmeras outras pessoas. Mas não seria o caso do Júlio, né? A reencarnação do Júlio seria uma reencarnação muito curta. Então, uma reencarnação muito curta que não justificaria a intervenção de benfeitores espirituais para fazer uma mudança genética. Então, seria digamos assim, uma reencarnação automática. Seriam cumpridas as leis biológicas normais aqui da Terra, que é o que acontece na maioria das reencarnações. Os espíritos planejam, olha, você vai reencarnar aqui, vai ser filho do fulano com a beltrana, né? As leis genéticas mesmo vão predominar por si ali, vai ser uma reencarnação automática, seguindo os processos automatizados, as leis de causa e efeito vão cumprir por si mesmo. Agora, se aquele espírito tivesse uma missão de uma envergadura bem maior, em que a genética dos pais não pudesse dar um corpo físico que sustentasse toda essa prova que, digamos assim, que ele deveria passar, ou toda a missão que ele deveria cumprir, haveria a influência de engenheiros genéticos espirituais para mudar os cromossomos ali, escolher o espermatozoide direito, certinho, que precisaria para que o novo corpo formado tivesse as características físicas ideais para facilitar a missão dele. Não seria o caso do Júlio, né? Aí, continuando no texto, tem a pergunta, né, do André Luiz, aliás, do Hilário, né? E se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? Inquiriu Hilário estudioso. Merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que lhe não faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. Então, se ele tivesse, né, que usar muito intelecto, haveria a atenção dos engenheiros geneticistas espirituais para que o cérebro se formasse de tal maneira que ele pudesse materializar muito bem os seus pensamentos. E continua o texto. E se fosse um médico, um grande cirurgião, por exemplo? Repara, gente, não é um médico geral, é um cirurgião. Um cirurgião, ele precisa usar bem as mãos, precisa usar bem os pensamentos, precisa ter um equilíbrio emocional muito bom, senão ele não vai conseguir fazer uma cirurgia muito boa. Então, se o reencarnante tivesse a missão de ser um médico cirurgião com um grande desempenho, né, que foi exatamente a pergunta dele, perguntei minha vez, né? Um outro detalhe, um cirurgião, para que ele possa desempenhar realmente a sua missão, a mão dele não pode tremer, ele tem que tomar decisões racionais e rapidamente, mesmo em momentos de grande pressão, meio de grande pressão, aquela correria toda, né?
ele teria que ter um equilíbrio psíquico, emocional muito grande, além de ter fisicamente uma mão muito certinha, né? Que tivesse movimentos muito exatos. Aí vem a resposta. Se ele fosse reencarnar com essa condição, o que acontece? Receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se pleno domínio das emoções. Porque não mais indagássemos especificamente, o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. Então, na grande maioria das reencarnações, não existe essa interferência do plano espiritual. As leis de causa e efeito vão cumprir por si, obedecendo às leis genéticas mesmo aqui na Terra, sem precisar do auxílio ou da interveniência do plano espiritual. A lei de causa e efeito executa-se sem a necessidade de fiscalização de nossa parte. Na reencarnação, basta um magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular serviços mal feitos, ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante do recomeço. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo da repetição da experiência, e o ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Ante a pausa ligeira do ministro, Hilário perguntou respeitoso: o seio maternal, desse modo, nosso mentor, completou-lhe a definição, respondendo: é um vaso anímico de elevado poder magnético. Então, olha só, gente, o seio materno é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das almas ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento, que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. A palestra prosseguia valiosa, mas o tempo nos convocava a outros mistérios, e em razão disso, fomos constrangidos a interromper nosso entendimento em torno do que havíamos visto. Então nós concluímos, né, chegamos até essa parte aí do final do capítulo, mas como a gente ainda tem alguns minutos, nós podemos trabalhar na nossa reflexão, onde falou, né, que o que o mentor disse? Ele disse que o seio materno é um vaso anímico de elevado poder magnético, né? É um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas. Então, como foi colocado um pouco mais anteriormente aí no nosso texto, quando o Júlio, em espírito, se aproximou da mãe também lá no plano espiritual, desdobrada lá no plano espiritual, o perispírito do Júlio estava muito pequenininho, né? Porque ele havia sido
restringido, e o perispírito da mãe envolveu o perispírito do Júlio, lhe dando uma outra forma. Ou seja, é um vaso anímico de elevado poder magnético, né? Ele foi atraído, um foi atraindo o outro, né? Ele atraiu, o perispírito da mãe atraía para si o perispírito do Júlio e foi envolvendo, lhe dando uma nova forma, auxiliando numa nova forma, né? Onde a gente sabe que o perispírito ele vai modelar o corpo físico. Mas aí a gente vai ver o seguinte, gente. Como o Júlio, lá no plano espiritual, ele estava com problemas na garganta, ele não conseguiu superar aquilo, possivelmente na Terra, o seu corpo físico vai apresentar alguma doença ou propensão para alguma doença nesta região aqui da garganta, da faringe, né, da laringe, por aqui. Vai apresentar alguma potencialidade de desenvolver alguma doença nesse sentido, né? Mas o perispírito da mãe estaria ajudando nisso aí também. E a gente deixa uma pergunta para nossa reflexão a respeito desse capítulo. A pergunta é a seguinte, né, que a gente está estudando muito a questão da maternidade. Então a pergunta é: qual a visão de maternidade que nós podemos ter com os ensinos deste capítulo? Né? Baseado nos ensinos desse capítulo de hoje, qual é a visão da maternidade que a gente pode ter? Né? A missão da maternidade. A gente pode ver, gente, que, segundo esse capítulo, e claro, as bases da doutrina espírita, a gente pode observar o caráter missionário da maternidade. Ao assumir o compromisso da maternidade, a mãe, ela se responsabiliza por incumbir-se de um dever para trazer consequências ao seu futuro e ao futuro do reencarnante. O filho, aí o Espiritismo vem nos falar, né, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que o filho ele é colocado sob a tutela dos pais para que estes o dirijam na senda do bem. Então, a missão da maternidade, da paternidade, é para dirigir aquele espírito que está reencarnando naquela família, dirigir ele para o bem. Nenhum espírito vem com a missão de praticar o mal, nenhum. Se o espírito começa a praticar o mal, é porque ele quis ou não pôde resistir às suas próprias más inclinações de encarnações anteriores e acaba repetindo, cometendo os mesmos erros. Mas para isso, os pais são colocados ali para que eles possam fazer o possível para conduzir aquele espírito na senda do bem. E para isso, né, para que isso ocorra, para que aquele espírito possa ser influenciado, é que o período da infância é tão grande na Terra para o ser humano. Para o ser humano é o maior período da infância que tem. E nos primeiros anos de vida dessa nova existência, o corpo físico ele tem uma organização assim bem frágil, bem delicada, o que vai propiciar o espírito a receber impressões que os pais lhe passam. Então ele fica mais aberto a essas percepções naquele período da infância. E a gente vê nesse caso aí que a Zulmira, até então, ela não devotava um amor mais puro por Júlio. Ela não tinha esse sentimento. Tanto que naquela encarnação, né, antes do Júlio desencarnar, ela nem tomava conta dele direito. Ele se afogou por um descuido até meio intencional dela. Ela não tinha nada aí de um amor puro por ele. Mas agora, consciente da necessidade desses reajustes que eles precisam ter, né? Isso aí vai possibilitar a eles, a ambos, Zulmira e Júlio, a retomada do progresso espiritual deles, né?
Porque ela aceitou a missão de ser mãe. Não, agora eu quero ser mãe. Eu entendi que eu tenho necessidade de me evoluir, né, de reparar aquilo que eu fiz com esse espírito. Então ela aceitou a missão da maternidade. E aí ela vai passar a dedicar ao Júlio todo o apreço, todo o cuidado que ela puder fornecer para ele. Aí já é outra visão, é outra conotação, outra atitude. Então, gente, para terminar aqui, nós estamos aqui com aproximadamente 45 minutos, né? Para terminar aqui, a gente pode refletir também sobre esses preparativos da reencarnação, né? Como nós vimos lá no capítulo anterior, os preparativos para o retorno do espírito ao plano da matéria, eles estão condicionados, digamos assim, ao merecimento, ao merecimento daquele espírito e às conquistas que ele acumulou no passado. Alguns, a gente deve usar com muito critério a palavra merecedor, né, merecimento, mas vamos tentar usar aqui com o melhor critério possível. Então, alguns espíritos, eles são merecedores da intercessão de espíritos afins, de espíritos mais adiantados, que atuam junto aos benfeitores, visando obter cuidados especiais na preparação do ato reencarnatório. Aí outros espíritos, é o que constitui a maioria na Terra, que também é o caso do Júlio aí agora, eles reencarnam sob a ação de um automatismo magnético, que ele é impulsionado pelo desejo dos que de se refazer, o desejo daqueles espíritos ali envolvidos na reencarnação, o desejo que eles têm de se refazerem dos agravames, né, dos gravames sofridos em existências mal aproveitadas, né? Então eles estão imbuídos daqueles desejos, então eles são atraídos, né, para o ato reencarnatório sem maiores cuidados. Então vai ser tudo automatizado ali entre eles mesmos, entre as suas próprias sintonias vibratórias, né? Os espíritos estão reencarnando com os pais que precisam de se reajustar. Então a reencarnação ela se processa nesses casos, inclusive esse que a gente estudou aí hoje, sob a égide das leis biológicas. Vão se cumprir as leis biológicas sem precisar haver interferência do plano espiritual, né? É aquele negócio. Quanto maior a missão, quanto mais responsável, quanto maior a missão que o espírito tem que desempenhar, quanto mais pessoas, digamos assim, precisarem ser tocadas pela missão, né, daquele espírito reencarnante, maior interveniência da espiritualidade superior vai haver. Mas na grande maioria, né, das reencarnações comuns aqui na Terra, não vai ocorrer isso, vai ocorrer tudo de acordo com as leis de causa e efeito, as leis biológicas, as leis de causa e efeito, melhor dizendo, elas vão se cumprir pelas leis biológicas naturalmente, sem precisar da interveniência desses espíritos benfeitores. Vai ser uma reencarnação comum, como acontece na maioria de nós. Entrando em vigor lá o livre-arbítrio, então quanto mais harmônica quanto mais harmônica for a sintonia entre os espíritos envolvidos, melhor vai ser a reencarnação, é claro, né? E sem precisar da interferência de outros espíritos benfeitores, né? Então, é a reencarnação comum, né? Lembrando, por isso que a gente lembra daquela afirmação de Jesus: granjeai amigos. Então é muito importante que aqui na nossa reencarnação a gente procure cultivar amizades sinceras. Lá no plano espiritual também, as amizades que a gente cultiva no plano espiritual, elas são muito mais sinceras e muito mais duradouras do que aqui na Terra. Então nós precisamos desse contato social quando a gente está encarnado. A gente precisa desenvolver amizades sinceras, sem interesses materiais por trás disso. E lá no plano espiritual a gente precisa continuar cultivando essas amizades, porque quando surgirem oportunidades reencarnatórias, os espíritos vão se aproximar naturalmente. E se a gente não tiver, digamos assim, o merecimento, né,
se não tivermos créditos para merecer a atenção mais especial de espíritos superiores, a reencarnação vai se cumprir por nós mesmos, dentro de melhores condições, né? Conforme foi a do Júlio. Então é isso, gente. É isso que nós gostaríamos de ter passado nessa nossa reunião virtual de hoje. E fica o convite para a semana que vem você participar conosco do próximo capítulo. E aquele convite, de preferência, pessoalmente, lá no CES Luz. Tá ok, gente? Então vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus e vamos agradecer também aos espíritos superiores essa oportunidade que nós tivemos de mais um aprendizado à luz da doutrina espírita. Obrigado, amigo Jesus, obrigado, espíritos amigos, por nos permitirem ficarmos um pouco mais de tempo aqui na Terra, um pouco mais de tempo tendo a oportunidade de estudarmos, de refletirmos e de assimilarmos esses ensinamentos à luz da doutrina espírita. Te pedimos força, coragem e que possamos colocar em prática os bons ensinamentos aprendidos até então. Muito obrigado. Tá, gente? Vamos concluir aqui a nossa gravação e até a semana que vem.